São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Começa agora a Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta terça-feira. Crioula News. Títulos. Justiça deduz acusação contra Stefan dos Reis por morte de adolescente no Sal. Presidente da Assembleia Nacional afirma que recuo na eleição dos órgãos externos não belisca a imagem da instituição. Praia acolhe a primeira edição do concurso Miss Cabo Verde Internacional em setembro. Diretor-Geral do Ensino Superior de Cabo Verde acredita que acordo de mobilidade irá resolver problema de vistos de estudantes para Portugal. Tribunal dos Estados Unidos da América nega recurso ao alegado teste de ferro do presidente venezuelano. Académica e Boa Vista buscam quarta-feira a passagem à final da Taça Praia. Crioula News. Sociedade. A Justiça cabo-verdiana acaba de deduzir a acusação contra Stefan dos Reis, o único suspeito da morte da Eliane Pinto, a adolescente de 13 anos, alegadamente violada e depois morta por afogamento no mar de Monte Leão, na Ilha do Sal. Após todas as diligências que se revelaram úteis à descoberta da verdade material dos fatos sobre a investigação, o Ministério Público determinou o encerramento da instrução, deduziu a acusação e requereu o julgamento para a efetivação da responsabilidade criminal do arguido Stefan dos Reis, acusado de ser autor material na forma consumada de um crime de agressão sexual com penetração em concurso real com um crime de homicídio agravado. O Ministério Público deduziu o pedido de indemnização civil a favor da representante legal da vítima por danos não patrimoniais no montante de 2 milhões de escudos, acrescidos de juros à taxa legal, e promoveu que o arguido continuasse a aguardar os ulteriores trâmites processuais em prisão preventiva. Cabo Verde registrou mais 3 casos novos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, de um total de 235 amostras processadas pelas autoridades sanitárias, num dia em que o país declara uma taxa de positividade de 1,3%. O boletim epidemiológico indica ainda que os 3 casos de Covid-19 foram registrados na Ribeira Grande de Santo Antão 1 e no Porto Novo 2. Com estas novas atualizações, o arquipélago passa a contabilizar 19 casos ativos, 55.556 casos recuperados, 401 óbitos, para fazer um total de 56.028 casos positivos acumulados. O Ministério da Saúde indica ainda que nos últimos 14 dias, ou seja, de 18 de abril a 1 de maio, foi analisado um total de 3.993 amostras, média de 570 amostras analisadas por dia, e identificado um total de 35 casos novos. A taxa de incidência acumulada a nível nacional neste período, segundo a mesma fonte, é de 7 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade de 1,09 e a taxa de positividade foi em média de 0,9%. Segundo as autoridades sanitárias, Cabo Verde até 30 de abril utilizou 709.077, que representa 67,8% das doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que 318.656, 97,8% de adultos já tomaram a primeira dose, 275.270, 84,5% já tomaram completamente as doses, e um total de 67.850, 20,8% já tomou a dose de reforço. Ainda de acordo com a mesma fonte, um total de 45.803, o que representa 85,2% de adolescentes, já tomou a primeira dose, e 37.918, 70,5%, já estão completamente vacinados. Crioula News. Política.
O presidente da Assembleia Nacional afirmou esta segunda-feira que o recuo na eleição dos órgãos externos havido na última sessão parlamentar de abril não belisca a imagem e a credibilidade da instituição. Austelino Correia fez esta afirmação quando questionado a reagir sobre as eleições dos órgãos externos à Assembleia Nacional, que ficou adiada para um tempo oportuno, depois de as bancadas parlamentares do MPD e do PAICV terem chegado no passado dia 28 de abril a um consenso sobre os nomes das personalidades indicadas. Na ocasião, tinha dito que anunciou a votação dos órgãos externos ao Parlamento de acordo com o processo que recebeu, que parecia estar em conformidade e que todos os pareceres eram no sentido de que os candidatos reuniam os requisitos para preencherem os cargos para que iam ser eleitos. Já esta segunda-feira salientou que o plenário da Assembleia Nacional cumpriu todos os procedimentos desde a entrada e verificação dos processos, notificação das partes e convocatório dos candidatos para a eleição dos órgãos externos e que, no entanto, no dia que a matéria estava agendada para a eleição, a mesma foi suspensa para a próxima sessão plenária. Austelino Correia reforçou que o recuo não coloca em causa a credibilidade do Parlamento, tendo ressaltado que em democracia a maioria e as minorias são importantes para a construção de entendimentos a favor de Cabo Verde. Crioula News, Economia. O ministro do Mar disse esta segunda-feira que o Ministério das Finanças e do Mar estão a trabalhar com o empreendedor da Fazenda de Camarão no sentido de ter avales e uma parceria forte para alargar o investimento. Abrão Vicente falava à imprensa à margem da sua visita ao projeto da Fazenda de Camarão, na zona do Calhau. Conforme o governante, a Fazenda do Camarão é um caso de sucesso na implementação em Cabo Verde de uma experiência de cultivo e uma espécie em terra utilizando a água do mar. Isto explicou com uma tecnologia também inventada pelo empreendedor que já consegue cultivar microalgas e as larvas, tirando a necessidade de exportação, que é caríssima, e levando em conta o problema de logística aérea que Cabo Verde tem. Abrão Vicente lembrou que o objetivo da fazenda é produzir 400 toneladas de camarão por ano. Isto significa, clarificou, nos cálculos do empreendedor, os cabo-verdianos consomem 120 neste momento. Crioula News, Cultura. A primeira edição do concurso de beleza feminina Miss Cabo Verde Internacional acontece em setembro na praia, visando escolher a vencedora que representará o país pela primeira vez no Miss Internacional a decorrer em novembro no Japão. Em comunicado, a organização avançou que a tarefa é encontrar uma representante da nação em concursos de belezas internacionais, sendo que já em novembro a vencedora estará presente no Miss Internacional a decorrer no Japão. O evento, a realizar-se na cidade da Praia em setembro próximo, tem como objetivo empoderar as jovens cabo-verdianas, bem como promover a cultura de Cabo Verde e apresentar o país enquanto destino turístico de escolha e de investimento internacional. Segundo a mesma fonte, as inscrições iniciaram esta segunda-feira, 2 de maio, e estão abertas às cabo-verdianas residentes e na diáspora através de um processo de casting, no qual 20 finalistas passarão por um período de treino com especialistas internacionais. Crioula News, Cooperação. O diretor-geral do Ensino Superior, Aquilino Varela, considera que quando o acordo de mobilidade da CPLP estiver efetivamente implementado, o processo de atribuição de vistos para estudantes que vão para Portugal estudar será resolvido. Para o responsável que falava à Agência Noticiosa de Cabo Verde, em Lisboa, à margem da sua visita a Portugal, muito se tem feito em matéria de facilitação de vistos para os estudantes, contudo, ainda imperam algumas dificuldades, sendo que o atraso na sua atribuição é o mais característico, lembrando que antes a barreira tinha a ver com a apresentação do comprovativo de meio de subsistência. Muito já se tem feito
em matéria de facilitação de visto para os nossos estudantes, contudo ainda imperam algumas dificuldades e o atraso é o mais característico. Antes existia barreira relativamente à apresentação de subsistência, agora põe-se a questão do atraso. Nós a médio e longo prazo não vamos ter essa situação na justa medida em que o acordo da mobilidade no seio da CPLP vai facilitar tacitamente a vinda desses alunos. Por enquanto, muito está sendo feito, nomeadamente nós há poucos dias estivemos com o cônsul de Portugal em Cabo Verde. Ele nos disse que a gestão do processo de marcação de vistos vai ser terciarizada para uma empresa privada, no sentido de introduzir maior coordenação e maior celeridade ao processo de emissão de vistos. Em Portugal, reuniu-se com a Direção-Geral do Ensino Superior deste país, no sentido de agilizar o envio das listas dos estudantes que, através do regime especial de acesso, requerem a formação superior, assim como foi solicitado que sejam separados os alunos que entram pela via das câmaras municipais. Reunimos também aqui em Portugal com a Direção-Geral do Ensino Superior de Portugal, no sentido de agilizar no envio das listas dos estudantes que, através do regime especial de acesso, requerem a formação superior em Portugal, separar os alunos que entram pela via das câmaras municipais, dar tratamentos diferenciados, não no sentido de efetivamente prejudicar uns ou outros, mas no sentido de que uns processos chegam aqui melhor organizados do que outros e com que então merecem um melhor tratamento, e dando um segmento do processo melhor tratamento, todo o processo de todos os alunos, independentemente da fonte que promanam, vai merecer melhor celeridade. Em relação aos alunos que chegam de Cabo Verde, mas que não chegam a frequentar as universidades, Aquilino Varela justificou que a Direção-Geral do Ensino Superior não tem dados contabilizados, mas que no regime especial de acesso as desistências são muito reduzidas, indicando que maior abandono está relacionado com os alunos que chegam por outras vias, como pelas das associações comunitárias e das câmaras municipais. Os dados não são contabilizados. Nós, ao nosso nível, ou seja, ao nível do regime especial de acesso, as desistências são muito reduzidas. Há desistências, sim, por parte de alunos que chegam aqui por outras vias, quer pela via das associações comunitárias, quer pela via das câmaras. Neste momento já concebemos uma plataforma de monitoramento dos estudantes, mas, como sabe, temos que primeiro introduzir os alunos que já estão aqui há 3 anos, há 2 anos, e só depois inserir aqueles que estão aqui este ano e aqueles que vão entrar. Aí sim vamos poder ter números exatos sobre a desistência desses alunos. Há a sensação de que, efetivamente, um bom número dos alunos matriculados ou que pedem vistos de estudos não entram nas universidades, mas temos que ter dados concisos para podermos falar com propriedade. A questão da facilitação da circulação tem vindo a ser debatida na CPLP há cerca de 2 décadas, mas teve um maior impulso com uma proposta mais concreta apresentada por Portugal na Cimeira de Brasília em 2016 e tornou-se a prioridade da presidência rotativa de Cabo Verde de 2018 a 2021. O acordo de mobilidade já foi ratificado por Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. O processo está por concluir em Angola, onde já foi aprovado pelo Parlamento, e Guiné Equatorial. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já procuraste o aplicativo de Crioula FM?
Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na Boa Rádio Preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa Gossi e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O Tribunal norte-americano negou na segunda-feira o recurso interposto pelo empresário colombiano venezuelano Alex Saab, considerado testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A decisão é o novo revés para Saab, detido em Miami, nos Estados Unidos, desde outubro, no âmbito de uma acusação relacionada com branqueamento de capitais. Saab, de 50 anos, foi extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos da América em outubro, depois de ter sido detido com base num mandato de captura internacional emitido pelo sistema de justiça norte-americano. Nos Estados Unidos foram descartadas 7 acusações de branqueamento de capitais contra o arguido em 2021, como parte de um acordo de extradição com o governo de Cabo Verde, de modo a que, a ser considerado culpado, a sentença não exceda a sentença máxima no país africano. Saab enfrenta uma pena de cerca de 20 anos se for condenado por uma única acusação no Tribunal de Miami, que pode ser reduzida em caso de acordo com as autoridades norte-americanas, o que normalmente inclui a detenção de outros responsáveis. O empresário foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas a 12 de junho de 2020, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, numa viagem para o Irão, em representação da Venezuela, com passaporte diplomático, enquanto enviado especial do governo venezuelano. A detenção colocou Cabo Verde no centro de uma disputa entre o regime do presidente venezuelano, que defende o seu estatuto diplomático, quanto da detenção, e Washington, que alegou um esquema de corrupção que envolvia Nicolás Maduro através do sistema financeiro norte-americano. Crioula News Desporto. As equipas da Académica e do Boa Vista buscam esta quarta-feira, às 16 horas, no estádio da Várzea, a passagem para a Taça Praia em futebol, referente à época 2021-2022. O vencedor desta partida vai defrontar, na final, a formação dos Travadores, que nas semifinais deixou pelo caminho a equipa da Ribeira Grande do 2º escalão de Santiago. Para chegarem a esta fase nos quartos de finais, a equipa negra eliminou o Desportivo da Praia, enquanto os achadrizados venceram a Fiorentina. A Taça do Município da Praia, a segunda competição mais importante de Santiago Sul, contou com a participação das equipas do 1º e 2º escalões. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.